Bom dia, grupo. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana e vamos começar segunda-feira dando continuidade ao curso de capacitação em produtos de terapia avançadas. Então, hoje a gente vai conversar sobre as células estromais mesenquimais, conhecidas como MSC. Então, só para quem não está habituado, né, a ver uma imagem de célula, só para ficar com essa imagem, aqui é uma imagem da cultura das células estromais mesenquimais. Ela está aderida ao plástico de cultura, essa é uma característica dela, e tem esse aspecto fibroblastoide. O que eu quero dizer com isso? Ela é mais alongada, esticadinha, assim. Então, agora vocês pelo menos... quem não está habituado já conhece a carinha dessa célula. E para a gente, então, entrar, né, detalhar as características dessa célula, eu vou falar sobre a identidade, fontes, funções, limitações e vantagens do seu uso, já que essa célula ela está sendo considerada como um produto de terapia celular avançada. Então, eu gosto de fazer essa analogia aqui sobre a identidade com a nossa carteira de identidade, né? O nosso RG. Porque as células têm uma característica. Aqui são os dados mínimos, são os critérios mínimos, que é como tem na nossa carteira de identidade. Não tem toda a nossa vida, mas tem ali o básico que tem que começar. Então, novamente, né, tem a foto dela, você já vê que a foto é assim, como eu mostrei anteriormente, essa aderência ao plástico, vocês vão ver por que a gente tanto enfatiza isso, e essa característica fibroblastoide. Quando você vai para a citometria de fluxo, existem alguns marcadores, e eles foram definidos por esse grupo aqui do Dominici, lá em 2006. E essas características são balizadas e ratificadas pela Sociedade Internacional de Terapia Celular, a ISCT. Então, o que essa célula, essa população celular tem que apresentar? Então, na citometria de fluxo, ela deve ter mais ou igual a 95% dos clusters de diferenciação CD105, 90 e 73. Aí vem a pergunta, mas então só as células mesenquimais apresentam essas moléculas na membrana? Não. Você vai encontrar CD73 em outras células, CD90, CD105. Por isso é importante que tenham as três moléculas e que tenham esse percentual de positividade. Por outro lado, tem também o que não pode ter. E o que não pode, o que é considerado negativo, é a presença de 2% ou menos dessas moléculas. Então, tem o CD34, 45, que são marcadores de células hematopoéticas. A gente não quer hematopoética, a gente está aqui conversando sobre as mesenquimais. O CD14 ou 11B, né? Então pode ser um ou outro, porque são os marcadores encontrados nas membranas dos macrófagos. E CD79-alfa ou, né? Porque ambos são encontrados nas células B, então não precisa ter os dois. Então, na citometria, ela tem que apresentar isso aqui. Essa célula é considerada multipotente. O que eu quero dizer com isso? Ela não tem capacidade de se diferenciar em vários tecidos e muitos tecidos do corpo. Ela, quando submetida a um meio indutor correto, ela pode se diferenciar em osteoblasto, condroblasto e adipócito, esses três tipos celulares. Lembra que não é espontâneo. Você coloca um meio de indução, ela vai para esses três. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que essa caracterização, que foi publicada lá em 2006, é para a célula de medula óssea humana. E aí, quando essas células mesenquimais foram isoladas de outras fontes,
se usou esse mesmo quadro de critérios mínimos para ser como referência, para balizar os outros tipos celulares. E outro conceito que eu queria destacar hoje é que quando a gente tem uma cultura que a gente chama de cultura primária, ela traz, e o que é primária? Você tirou aquela célula do tecido e plaqueou. Quando você quiser a mesma célula, você tem que tirar do tecido novamente e plaquear. Diferente das linhagens, que já são estabelecidas, você tem lá no criotubo só um tipo de célula, linhagem estabelecida. Cultura primária é uma de cada vez. Você tem que toda hora ir à fonte. E por que eu estou destacando isso? Porque não é uma cultura 100% homogênea. Nunca vai ser uma cultura de célula, seja que tecido for. Então, é importante também ter isso em mente, por isso que ela pode ter 2% de outros tipos celulares. E o nomezinho dela vem aqui, assinado como a gente assina, né? Células estromais mesenquimais. Eu vou rapidamente fazer um contraponto, porque vocês já... Deixa eu tirar só essa barra aqui da minha frente. Porque vocês já viram... Aqui, nessa carteira de identidade, do lado, eu estou falando da célula tronco. E eu acho que é importante, vocês que vão estar lidando com dossiês que estejam vindo, mesmo que tenha o nome de célula tronco mesenquimal, você sabe que não é a mesma coisa, mas que é utilizado até para dar-se uma visibilidade, né? A célula tronco, ela chama mais atenção do que você falar a célula estromal mesenquimal. Então, eu acredito que seja por esse caminho. E aí vocês vejam, né? Retratinho aqui da célula tronco que pode ser embrionária ou de pluripotência induzida, é completamente diferente dessa. Se você olhar as duas, você vai falar, opa, aqui elas crescem em colônias, como vocês estão vendo aqui, elas estão dentro dessas colônias, todas empacotadinhas, células pequenininhas, nada a ver com isso aqui. Ela tem alguns marcadores, eu só coloquei exemplificando esse, completamente diferente desses daqui. Ela é uma célula pluripotente, ou seja, capaz de dar origem a todos os tecidos do corpo, menos os extraembrionários. Então, não vai clonar ninguém. E a nossa estromal mesenquimal é multipotente, ela dá origem àquelas células que a gente falou aqui, no mínimo, mas dentro do mesmo folheto embrionário. E como exemplo das células tronco, como eu falei, nós temos as embrionárias e as células tronco de pluripotência induzida. Essas são tronco, essas não são. E aí, vocês vejam aqui o que aconteceu com essa nomenclatura, né, ao longo do tempo. Eu estou sempre tendo que mudar essa barrinha. Ah, consegui. Vocês vejam aqui que essa célula estromal mesenquimal, ela foi descrita por Friedstein na década de 1970. E o Kaplan, ele cunhou esse termo MSC. E aí, se a gente olhar nos últimos 30 anos, a nomenclatura muda, e ela muda tentando se ajustar ao acrônimo que, sabe, o que pega? Então, pegou. O MSC pegou, e aí os nomes vieram tentando se ajustar a esse acrônimo. Então, elas começaram com células estromais da medula natural. Elas foram obtidas inicialmente da medula. Elas foram chamadas células estromais multipotentes. Por quê? Porque a célula estromal da medula, ela serve como suporte, né, das células hematopoéticas, então, e multipotentes, porque a gente já viu, vai para 3 tecidos. Células tronco mesodermais. Então, aqui começa o nome de célula tronco, e ela vem do folheto mesoderma, então, eles deram esse nome. Aí pulou para células tronco mesenquimais, que a gente vê hoje, um dia ainda, muitos trabalhos com nome, vocês vão receber dossiê com nome de célula tronco mesenquimal. Mas eu quero destacar isso, porque nós precisamos ter isso bem claro, né,
quando a gente for ler um dossiê, um artigo, a quantidade da célula-tronco mesenquimal é muito pequena. É 0,01 a 0,001. Então, falar que aquela cultura que a gente viu logo no começo, que ali é uma cultura de célula-tronco mesenquimal, parece que você tem, então, uma placa cheia de célula-tronco mesenquimal. E não é uma verdade. A gente, com o procedimento de cultivo, a gente enriquece. E, por último, o Kaplan tentou jogar esse termo de células estromais sinalizadoras, tentando colocar o nome mais próximo da função dela, que ela atua, hoje em dia, a gente tem mais clareza, mas ainda não temos uma certificação de todos os dados, mas ela atuaria como uma bombinha liberando substâncias boas naquela área onde ela foi injetada, ou para aquela função que ela foi destinada. Mas, de novo, nesse caso, não pegou. E o que pegou mesmo são as células estromais mesenquimais. E aí, o que a gente tem? A diferença. Derivadas de, por isso que eu botei esses 3 pontinhos, aí você acrescenta o tecido da onde ela foi retirada. E aí, a gente acabou na derivada de quê? Então, vamos nas fontes. Eu dividi essas fontes de uma forma mais didática, vamos ver se vocês concordam. A gente tem a fonte sem processamento enzimático e com processamento enzimático. Né? Então, a gente já imagina que quando você tem uma fonte que precisa do processamento enzimático, vão ser mais etapas que serão necessários controles. E dentro das células sem processamento enzimático, eu fiz uma subdivisão. Ela não tem enzima, mas o método de obtenção é invasivo. A gente tem medula óssea e líquido amniótico. Uma fonte de obtenção pouco invasiva, mas pode até não ser invasiva se o dentinho cair, que é a polpa de dente. E o método de obtenção não invasiva eu trouxe como exemplo as excretas, né, o sangue menstrual e a urina, como fontes dessas células. Aqui, com o procedimento enzimático, a gente tem também obtenção invasiva, tecido adiposo. E método de obtenção não invasivo, placenta e cordão umbilical, novamente, fontes que são descartadas. Então, vamos lá para fonte sem processamento enzimático. Eu queria só chamar a atenção de vocês, antes de eu entrar nas fontes, que alguns dos slides de algumas fontes estão com mais informações do que outros, mas a forma de avaliar, o olhar, segue o que eu vou falar em algumas fontes, eu vou destacar isso. É só para não ficar muito repetitivo cada uma das fontes. Então, a medula óssea, ela vem como a primeira onda. Por quê? Porque já se fazia transplante de medula óssea para doenças hematológicas. Então, era natural que, quando se pensasse numa célula para ser usada com uma outra finalidade, que não a finalidade que ela naturalmente tinha, a medula óssea foi a primeira, porque o translacional seria muito fácil, porque já existe no hospital uma salinha que era só receber a célula. Então, ela foi a primeira que entrou nesse circuito de usar uma fonte que não era para aquele fim que ela já tinha sido usada. E aí, vocês vejam o procedimento. Ele é, como eu falei, né, invasivo. Então, vocês vejam aqui essa seringa com esse sangue. Então, a aspiração da medula, e vocês vejam aqui várias seringas. Então, eu recebia na salinha todas ou né, parte delas, com sangue da medula óssea. Aí,
a gente reúne todas o conteúdo das seringas, dilui, porque está muito espesso. Uma etapa importante, filtra, porque pode vir coágulo, pode vir pedacinhos, né, muito pequenininhos do osso, afinal de contas está ali na crista ilíaca. E depois de centrifugar, de filtrar, vai para a centrifugação e essas células são colocadas muito lentamente nesse ficol, que ele é uma malha que vai separando os tipos celulares quando novamente é centrifugado. E aí, aqui, mas vocês vão ver melhor em outros slides, a gente recolhe as células que estão entre esse vermelhinho, que é o meio de cultura, e o ficol, que é esse transparente. Lá embaixo, mais escuro, são as hemácias. Então, a gente recolhe, lava, e aqui, ó, nesse fundo desse tubo, estão as células mononucleares de medula óssea. Não é só a célula mesenquimal. A gente plaqueia essas células mononucleares e aí volta lá a caracterização, né? Quem for aderente durante as trocas de meio, essas células mononucleares que não se aderem, elas vão sendo, né, eliminadas, você joga o meio fora, bota o meio novo, e você também tripsiniza, né, tira essas células daqui para passar para outras garrafinhas, e com isso as células flutuantes, elas vão embora, e você fica, então, com a carinha e essa da medula óssea humana. O líquido amniótico também ainda existem vários trabalhos falando sobre a capacidade dele de fornecer células mesenquimais. Eu trouxe só para fazer uma provocação e não esquecer disso para falar com vocês. Como é que se obtém? Durante um diagnóstico pré-natal, da amniocentese. Então, vocês vejam aqui a introdução de uma agulha aqui no saco amniótico. Esse procedimento é guiado pelo ultrassom e esse líquido, então, vai, né, fazer o destino do diagnóstico e eu recebi, então, o restante, centrifugava, aí tem aqui um cartoon só para mostrar as células indo para o fundo do poço, e aí retira esse líquido, coloca meio novo, ressuspende e plaqueia. Espera, então, aí continua sendo a mesma coisa. Você plaqueia, espera as células, vai lavando para as células flutuantes irem embora, e ela vai crescendo, e você tem, então, uma população enriquecida de células com aderência, com morfologia fibroblastoide, e deverá passar por todas aquelas etapas de caracterização. Por que eu falei para vocês que eu queria provocar um pouquinho com esse slide? É que eu não acredito que a gente vai receber, né, ou que seja muito investido a utilização de líquido amniótico como fonte de um produto, porque tendo tantas fontes, ele tem um certo risco, tanto para o feto quanto para a mãe. Então, eu já ficaria preocupada se alguém propusesse como produto uma mesenquimal vindo de líquido amniótico. Então, era esse o motivo dele estar aqui. E a polpa do dente descido, como é que ela é obtida? Então, seja por uma intervenção mínima do profissional, né, dentista, ou porque ele caiu, ficou bem molinho e caiu, essa polpa de dente é aspirada por uma seringa e é colocado cuidadosamente nesse tipo de cultivo. Então, vou explicar por quê. Aqui no centro e com o meio. Aí pode pensar, mas não podia usar enzima para dissociar essa polpa? Mas se você puder não usar ou diminuir as etapas e lançar mão de outras técnicas de cultivo, melhor. Então, a polpa de dente, ela usa muito esse protocolo que a gente chama de explante. Então, ele fica aqui no meio, né?
num lugar na estufa a 37 graus, com 5% de CO2, todas elas são assim. E aí o que acontece? Uma liberação das células aqui em cinza dessa polpa. Então as células vão saindo. É menos agressivo. Mas vou destacar um problema, mas ela não está isenta, né? Ela não é tão melhor quanto as outras. Depende muito do que o proponente se dispõe. E aí o que acontece? Quando tem essas células aqui sendo liberadas e elas já ocupam 60%, 80% da placa de cultura, essa polpa é transferida para uma nova placa. E aí repete-se o mesmo procedimento. Espera a polpa liberar células e esse procedimento será repetido quantas vezes for necessário até que a polpa deixe de liberar células. E aí a gente fica com uma pergunta: será que as células que foram liberadas primeira linha, né, ali do explante, são exatamente iguais a essa da segunda e que serão iguais a da terceira, da quarta e por aí adiante? Então, essas células têm que ser caracterizadas, no meu ponto de vista, a cada nova liberação de células. Então, já tem um problema. Será que quando o proponente colocar para vocês que eu vou utilizar um pool de células da primeira liberação, da segunda, da terceira, da quarta, será que a gente não enfrenta uma questão de rastreabilidade, de armazenamento, que você vai ter que junto? Não sei, eu acho complicado fazer um pool. E aí também pode haver a seguinte sugestão. Então eu vou utilizar num mesmo paciente, por exemplo, que tem que alcançar um número X de células, ou vai ser injetado células mais vezes, né? 2 injeções de célula, 3 injeções de célula. Então, eu vou colocar em cada injeção só as da primeira. Não vou fazer pool. A segunda, vou colocar naquele paciente sem fazer o pool. Então, acaba que, imagina, dentro de um sistema de refrigeração, né, de criopreservação, você tem que ter tubinhos que são da primeira, tubinhos que são da segunda, tubinhos que são da terceira. Isso precisa ter um controle muito rigoroso. E ainda no campo do sem processamento enzimático, a gente tem a célula do sangue menstrual, e aqui, então, as mulheres em idade fértil e no dia de maior fluxo colocam num potinho de coleta de urina, e aí o seguinte vai caminhando para a mesma forma. A gente centrifuga, aqui embaixo mais escuro o pellet, esse pellet é lavado, é colocado no ficol, depois é centrifugado, aqui talvez deu para ver um pouquinho, um tracinho entre o meio rosa e o ficol branco. Essas células são coletadas, o pellet de novo vai para a estufa novamente. Aqui eu coloco para vocês, né, mais esse dado que serve para todas: diferenciar, caracterizar, podem ser criopreservadas, e aí nós temos a imagem representativa. Vocês vão vendo que elas são bem semelhantes, e essa foto aqui permite a gente ver uma característica já descrita há muito tempo, que elas fazem montes e vales. Então, aqui são os vales e aqui os montes. Então, é uma característica da célula estromal mesenquimal. Outra fonte sem processamento enzimático que surgiu é o da urina. Então, a urina você pode pegar de homem ou de mulher, num frasquinho, né, que todo mundo já fez exame de urina na vida. Então, esse material é coletado, centrifugado. Então, aqui embaixo vocês veem o pellet. E esse pellet, então,
quando tem um pellet, joga o sobrenadante fora, bota meio de cultivo, joga numa plaquinha e, de novo, a gente espera que as células aderentes tomem conta da garrafa e essas células deverão novamente ser caracterizadas, como foi falado em outras fontes. Do ponto de vista do processamento enzimático, com processamento enzimático, a gente tem tecido adiposo que veio como uma grande fonte. Por quê? Quem não quer se livrar, né, da gordurinha? Então, passou a ser uma fonte muito muito utilizada nas clínicas e que é um volume muito grande devido à quantidade de cirurgias plásticas de lipoaspiração que tem no Brasil. E aí, aqui está esse poluído, por isso que eu fiquei intercalando, esse tecido adiposo, por exemplo, lipoaspiração, eu já trabalhei em locais que a salinha do isolamento era do lado do centro cirúrgico, então era tirar e me entregar. Tem outros que eram feitos em hospitais mais distantes e tem que vir com transporte. Mas mesmo que for-se de um andar para o 8º andar para o 1º andar, tem que ser transportada corretamente. E aí, quando você recebe um tecido, o que você tem que fazer? Picotar, fragmentar esse tecido. Assim, colocando ele com o menor tamanho possível para que essa enzima consiga atingir esse tecido de forma mais eficaz. E essa solução, né, do tecido com o meio, com a enzima, fica em agitação durante horas até o tecido ser digerido. Como é um tecido, ele tem que ser filtrado, evitando assim, gruminhos de células, gotículas de gordura, e aí ele segue o mesmo processamento. Ele vai ser lavado, ele vai ser colocado no ficol, centrifugado, e de novo, olha o pellet dele aqui, né? E aqui eu adiciono mais uma coisa que a gente tem que fazer com todas, que é contar as células, contador automático, câmara de Neubauer, e testar a viabilidade. Por estometria de fluxo, pelo azul de Trepan, temos que, em todas elas, temos que ver o quanto de células a gente tem viável ali. E aí, como eu falei, né, tem que caracterizar, ver se ela diferencia nos três tipos celulares, podem ser criopreservadas ou irem direto para o uso de terapia celular. Outra fonte, aqui está a foto dela, você vê que elas, né, são bem similares. Essa dá bem para ver o caminho, assim, eu vejo, né, dos vales e dos montes. A placenta é outra fonte muito boa, porque você tem um material de descarte. E aqui a gente, então, recebe a placenta, ela tem que ser muito caracterizado o processo de transporte. Aqui eu resumi, então, nesse caso, os protocolos envolvem a maioria, tá? 2 tipos de enzima, a colagenase e a tripsina, e passando por todo aquilo que eu já falei, vocês vejam aqui, novamente, né? Ela é picotada, ela sofre o processamento enzimático e coloca-se no ficol. Então, o branco aqui, a parte transparente é o ficol, aqui em cima o meio, aqui embaixo é hemácia, e esse anelzinho a gente tem que coletar, que são as células, eu sempre repito, células mononucleares, elas vão ser cultivadas, as mononucleares que não aderirem, elas vão sendo jogadas fora durante o meio de cultivo, durante as trocas de meio, e aqui está a foto da célula mesenquimal. E aí vocês falam, nossa, mas a gente já viu tanto, mas a ideia é que, mesmo diferentes fontes, ela é mesenquimal, então ela tem que ter as características mínimas, e aderência ao plástico é uma característica que não é mínima, ela tem que ser aderente ao plástico, ela tem que ter esse aspecto fibroblastoide. O cordão umbilical eu trouxe de uma forma um pouquinho diferente, só para ilustrar. Então, está aqui, a gente recebe o cordão, e ele pode ser
totalmente picotado e ser colocado no processamento enzimático com agitação, ou alguns grupos preferem retirar, remover, dissecar o que é artéria, veia e geleia de Wharton, que é esse tecido conjuntivo que está aqui. E eles podem ser colocados em enzima, sofre agitação de forma separada. Aqui, aquele pellet que já mostrei para vocês várias vezes, a célula pronta para ser colocada, então, nas garrafinhas, que podem ser separadas. E aí vem a imagem da mesenquimal. O que a gente vê mais, pelo menos até onde eu sei, é mais o cordão sendo picotado com todas a veia e a artéria, então fica uma mistura de todos esses componentes do cordão. Então, o que a gente pode concluir é que a mesenquimal é isso, são similares, a morfologia dela e a característica de aderência, independente da fonte. Então, olhou para isso aqui, você já pensa, pode ser mesenquimal, mas elas deverão ser caracterizadas. E eu trouxe aqui para vocês que tem aquele critério mínimo, mas é importante a gente estar atento que cada grupo, eles mostram uma variedade de marcadores, que eu trouxe esses aqui só para destacar um ponto. Vocês vejam que aqui nessa meta-análise, eles falam quais são os marcadores positivos na mesenquimal. E aí vocês vejam aqui, 5 papers colocam que é positivo para CD34. Não pode. CD34 é marcador de célula hematopoética. Então, às vezes, um proponente de um produto pode falar, tá aqui, né, CD34, vou colocar lá que tem referência bibliográfica para isso, dizendo que é. Mas não é. Então, não necessariamente o que está publicado até numa revista de impacto altíssimo, se vocês lembrarem da palestra do professor Antônio Carlos, ele mostra esse shift de... Aqui a gente acreditava em muita coisa em revistas muito conceituadas, e depois de 2002 as coisas começaram a mudar, e a gente tem o exemplo hoje da Covid, né? Você tem um paper publicado na Lancet que é retratado porque não era exatamente aquilo que... aquele resultado não era exatamente o que o paper estava mostrando. Então, tomar muito cuidado, porque pode ter referência, mas não quer dizer que isso seja correto. O CD44, por exemplo, é uma integrina, que aqui são os marcadores negativos, mas ela é encontrada realmente em várias mesenquimais. Então, só coloquei esses dois para destacar que o fato de estar num paper não necessariamente diz, a gente tem que ir para o clássico, o que a sociedade está mostrando para a gente. E aí a gente vai à Sociedade de Terapia Celular, a gente vai para o FDA, a gente vai para a EMA, a gente vai para consultar o que o mundo está dizendo que a gente pode aceitar, claro, com a nossa visão crítica. E as funções? Então, como eu falei para vocês, naquele começo, né, que a mesenquimal teve o seu momento de ápice de glória, o que achavam já que tinha resultado positivo, né? Então, se tem resultado positivo, ela deve estar se diferenciando na célula do tecido que foi injetado. Então, será que ela está indo para cardiomiócito, para hepatócito, para neurônio? E depois a gente viu que ela não se encontra no lugar onde foi injetada, ou na lesão, mais de uma semana. Então, ela não diferenciou, ela não ficou ali. E aí vieram, então, as indicações de que ela age dessa forma parácrina, liberando vários fatores, estimulando a célula-tronco, se houver naquele tecido, os progenitores, as células que estariam naquela área de penumbra, próxima à lesão, ela não morreu, mas ela está ali esperando um socorro. Então, essa célula
foi colocada como ter um papel imunomodulador, e aí a gente pode ver como que esse papel incentivou os trials, os clinical trials, sugerindo usar mesenquimal no quadro da COVID, que tem a tempestade, né, de citocinas, então essa célula poderia ajudar nessa imunomodulação através de algumas moléculas, CD4, CD8, natural killer e célula B. Ela também é dado a ela uma função de evitar a morte ante apoptose através de outros fatores, o TGF-beta, fator transformador de tumor beta, o fator de crescimento de fibroblasto e o fator de mobilização de macrófagos e granulócitos, e aí por aí vai. Imagina, uma área isquêmica, e ela tem um papel angiogênico de formar vasos através do FGF, o fator semelhante de crescimento semelhante à insulina, o placental. Então, se ela pode estimular a angiogênese num local de isquêmico, é muito promissor. Também, né, ela pode fazer atrair várias moléculas positivas por meio do CXL8, 10 e 12. Tem hora que não está indo o meu. 21. Foi. E através de fatores de crescimento, a angiopoetina, o fator de célula-tronco e o LIF. Então, isso aqui é só uma visão geral das inúmeras funções que é atribuída à célula mesenquimal, e por não ter um experimento específico para mostrar que ela faz isso exatamente, é importante que essa potência da célula reúna um número maior de experimentos para dizer, olha, ela é imunomoduladora, eu estou propondo ela para a COVID, porque eu fiz um experimento e vi que ela realmente imunomodula no modelo X, Y, Z, e vi também que ela é angiogênica, vi que ela previne a morte celular, então tem que ser um conjunto, porque isso não tem o martelo batido ainda. Então, a gente vai ver, né, nesse resumão aqui, das limitações, variabilidade do produto, com certeza, foi o que eu falei, cultura primária é variável, mas cultura primária, que depende do doador, idade, estado de saúde, medicamentos que toma, as condições de cultivo, os reagentes, os lotes utilizados, então é muita coisa. Como eu falei, é uma população heterogênea, por ser uma cultura primária, não pode ser cultivada por longos períodos, ou ela entra em senescência, e elas formam agregados celulares, eu sei que eu passei um pouquinho, mas já estou acabando, agregados celulares que pode ser visualizado na seringa. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque quando é realizado um ensaio clínico em que o médico que vai injetar e o paciente não podem ver, para não ter uma resposta ao placebo, eu estou recebendo a célula, ou o bias do médico inconscientemente olhar, acho que ele está melhorando, eu dei célula para ele, ela vai enroladinha no papel alumínio. Essa era uma preocupação que eu tinha todas as vezes que a gente mandava célula, mas não mesenquimal, porque a gente não fazia nos ensaios clínicos, era só mononuclear. Eu sempre ficava pensando, quando chegasse a vez da mesenquimal, como que ia ver o gruminho na seringa, se ela formasse, ela estava com um papelzinho. Alguém naquela equipe tem que saber para fazer isso na hora e entregar, porque dependendo do tempinho, é um tempinho mesmo, elas se agregam. Células gostam de ficar juntas, assim como os seres humanos, que são formados por células.
E as vantagens ela pode ser expandida, ela não pode ser expandida ad eterno, mas ela aumenta o número de células para atender o paciente, com essa, que tem hoje várias formas de se cultivar em bioreatores. Dependendo da fonte utilizada, o transplante pode ser autólogo. Então, mesmo ela tendo aquele imunoprivilégio, é bom, né? Sendo autóloga, sempre dá uma tranquilizada. E aí vem o que eu acabei de falar, né? Devido ao perfil imunomodulador, você também pode usar lá a do dente descido, da placenta, do cordão, que serão fontes alogênicas. E, como eu mostrei anteriormente, né, elas exercem os seus efeitos benéficos por ação parácrina por meio da liberação de várias moléculas que estimulam o reparo. 2 últimos slides eu prometo, que eu queria que saísse dessa aula. A cultura de células estromáticas mesenquimais não são culturas de célula tronco mesenquimais, elas podem estar ali, mas elas não representam a maior parte. A qualidade, vocês sabem isso muito melhor do que eu, a qualidade das células é fundamental para o seu uso na terapia celular, e é isso, peço desculpa por ter passado, mas eu acabo me empolgando.